Olá, galerinha do Infante 5. Hoje é quinta-feira, dia 22 de outubro de 2020. E hoje é dia de nós estudarmos formação humana. Vocês lembram que na aula passada, nós falamos de uma história também muito importante, uma história da Bíblia, que nós conversamos um pouco, e conhecemos um pouco a história de Moisés. Quem aí está lembrado? Nós falamos sobre a história de Moisés. É uma história também muito legal, da nossa Bíblia e que tem um ensinamento também, muito valioso. E hoje a tia Jéssica trouxe outra história também da Bíblia, que também vai falar a história de um homem que ele foi muito corajoso. E também nessa história a gente pode ver um ensinamento muito valioso, assim como a história de Moisés. E aí, quem tá lembrando que na história de Moisés, como ele desobedeceu, a Deus, ele fez algo que Deus não se agradou, ele acabou o quê? Não dando continuidade àquilo que Deus, tinha preparado para ele. E na verdade, Moisés, ele faleceu, ele morreu. Na história de Moisés a gente viu que ele morreu, mas Deus queria que alguém continuasse, com aquilo que ele estava preparando para o povo de Israel. E aí Deus, ele mandou, ele escolheu, na verdade, esse outro homem para dar continuidade àquilo que Moisés havia começado. Vocês lembram que o povo de Israel tinha uma terra prometida por Deus? Pois é. Então, como Moisés ele faleceu, alguém tinha que ficar no lugar de Moisés para conseguir, levar o povo de Israel até a terra prometida. Quem será que era, hein? Quem foi o escolhido, hein? Para dar continuidade, ao mesmo serviço de Moisés? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre ele. Alguém aí já conhece essa história? Sabe de quem é que eu estou falando? Eu estou falando de Josué. Olha só, foi ele o escolhido para dar continuidade, àquilo que Deus havia prometido para o povo de Israel. Então, vamos lá junto com a tia Jéssica, vamos descobrir tudo o que aconteceu, na história de Josué, que foi que houve. Será que o povo de Israel conseguiram chegar à terra prometida? O que vocês acham, hein? Então vamos lá descobrir juntos. Quando Moisés morreu, Deus disse a Josué que ele deveria guiar o povo de Israel até Canaã, a terra prometida. Josué estava inseguro. O que é uma pessoa insegura, vocês sabem? Uma pessoa insegura é aquela pessoa que ela tem receio de fazer algo, ela tem medo, ela não se sente tão segura para realizar algo, para fazer algo. Então, Deus lhe falou para ser forte e corajoso e prometeu ficar sempre ao seu lado. Josué então ficou tranquilo e passou a dar ordens ao povo. Todos ficaram contentes com o novo líder e passaram a obedecê-lo e a segui-lo. Olha só, que era Josué, quando ele se tornou o líder, o novo líder do povo de Israel, os israelitas. Para chegar à terra de Canaã, eles tiveram que atravessar o rio Jordão e passar por Jericó, a cidade que ficava na entrada da terra prometida. Mas o rei de Jericó não queria que os israelitas tomassem aquelas terras. Olha só, eles passando pelo rio Jordão. Então, o que será que aconteceu, hein? Josué mandou espiões para examinar a terra. Quando eles voltaram, contaram que não seria fácil derrubar a muralha da cidade. Ou seja, tinha uma muralha gigantesca, que não permitia que o povo de Israel, atravessassem para chegar então à terra prometida. Porém, Deus enviou um anjo para ajudar Josué e o seu povo. E eles, por sua vez, fizeram tudo o que Deus ordenou. Josué e o povo de Israel eram povos obedientes a Deus, eles faziam tudo conforme a vontade de Deus. O povo se preparou e durante 6 dias tocaram trombetas e rodearam a cidade por uma vez. No 7º dia, eles marcharam 7 vezes em volta da cidade, tocando trombetas. Na 7ª volta, as muralhas da cidade tremeram e caíram. E imediatamente o povo de Israel tomou a cidade. Olha só o que aconteceu. Vocês viram aqui? As muralhas, elas caíram.
Sabia que na próxima semana nós vamos falar sobre essas muralhas? Pois é, a tia Jéssica vai contar também essa história. Mas vamos lá voltar agora para a história de Josué. Mas ainda havia outros povos que habitavam a terra de Canaã. Eles eram maus e logo cercaram o acampamento dos israelitas. O povo de Israel, então, teve que lutar com eles e Deus os ajudou. Deus não deixou que o dia escurecesse enquanto os israelitas não vencessem. Então, olha só como Deus ajudou eles, né? Permitiu que o dia não anoitecesse, que era para não ficar escuro e eles poderem, enxergar direitinho, né? Por fim, o povo de Israel estava livre de batalhas, tinham conquistado a terra prometida. Então Deus escolheu Josué e mais alguns líderes para que eles distribuíssem a terra entre as 12 tribos de Israel. Olha o que foi que aconteceu. Eles conseguiram, entrar na terra prometida. E aí Josué, junto com outros líderes, fizeram a divisão dessas terras, para que cada pessoa, tivesse o seu cantinho. Porque essa terra era a terra prometida por Deus. Josué cuidou para não cometer injustiças e cada uma das tribos recebeu a sua parte na terra de Canaã. Então, ninguém ficou, sem nada e nem com muito. Ele fez uma distribuição justa. O que é isso, tia Jéssica? Todo mundo recebeu a mesma quantidade de terra, porque Josué era um homem muito justo. Eles consideraram isto como um presente de Deus. Olha só, Deus presenteou o povo de Israel, com essa terra prometida. E enquanto Josué viveu, ele não deixou que o povo esquecesse tudo o que Deus tinha feito por eles. Olha só, essa história é uma história muito bonita, Aqui na história de Josué a gente pode ver, o quanto Josué confiou em Deus. Lembram que ele estava no início muito inseguro, Mas o que foi que Deus disse a Josué? Alguém lembra? Deus disse para ele, seja forte e corajoso, porque Deus sabia que ele iria conseguir. Mas ele precisava confiar em Deus primeiramente, E nele também, na capacidade dele. É assim que Deus faz conosco. Deus sabe da nossa capacidade e Ele nos ajuda a ser fortes e corajosos. Será que vocês aí são fortes? Será que vocês aí têm coragem? Hein? Será? Será que vocês são assim como Josué, que enfrentam o medo? Será que vocês gostam de andar de bicicleta? Mas vocês já aprenderam? Porque eu conheço muitas crianças que têm medo de andar de bicicleta. Mas se você tiver coragem de enfrentar o seu medo, você consegue. Assim foi com Josué. Josué confiou na capacidade dele e ele sempre obedeceu a Deus. Nessa história a gente pode ver também a obediência. Quando a gente é obediente a Deus, Deus nos permite alcançar muitas coisas boas. Assim aconteceu também com o povo de Israel. Eles foram obedientes até o final e eles ganharam a sua terra prometida. Porque Deus tinha prometido isso a eles. E Deus é um homem que não mente. Vocês sabiam que Deus não mente? Tudo que Deus nos fala é verdade. Deus nunca vai mentir para nós. Então Deus tinha prometido essa terra a Israel. Então Deus cumpriu com a sua palavra. É assim que Ele faz na nossa vida. Ele cumpre com a palavra dele. Entenderam? Agora, a tia Jéssica vai explicar um pouco a atividade de hoje. A atividade dirigida. Olha só, atividade, para quem foi pegar, lá na escola, essa atividade aqui. Na primeira pergunta tem assim, o que Deus falou para Josué quando ele se sentiu inseguro? Marque um X na resposta correta. Olha só, tem 3 frases, O que foi que Deus falou? Deus falou, seja forte e corajoso. Deus falou, seja forte e obediente. Ou Deus falou, seja sábio? O que foi que Deus falou para Josué? A pergunta A B ou a C? A A, seja forte e corajoso. Então, todo mundo vai marcar um X, na alternativa A, nessa frase. E aqui na segunda questão, tem assim. Para chegar à terra de Canaã, eles tiveram de atravessar o rio Jordão e passar por Jericó. Então, vocês estão vendo aqui, esse quadrado. Vocês irão desenhar o rio Jordão aqui nesse quadrado. Então, vocês façam do jeitinho de vocês.
façam o rio bem bonito. Podem também colorir para ficar ainda mais legal, né? Ó, sempre com capricho, tá certo? Tá fácil, né, essa tarefa, turminha? Uma tarefa muito fácil, essa tarefa dirigida de hoje. E aproveitando que nós estamos falando sobre Josué, a tia Jéssica escreveu aqui, ó, o nome dele pra gente explorar um pouquinho, né, essa palavra. Observem aqui, ó, as letras que compõem o nome de Josué. Começa com que letra, hein? Qual é o nome dessa letra? Quem sabe? É o J. Da forma como está escrito aqui, que é a forma bastão, parece o cabinho do guarda-chuva, né? Vem em linha reta e sobe. Depois tem quem? Que letra é essa, hein? Ai, muito fácil. É o O. O O é uma vogal. Depois tem qual, ó? O S, que é aquela letrinha que vem de cima para baixo e curva para trás, na forma bastão. Depois tem quem? O U, que também é uma vogal. E termina com quem? Com o E, que também é uma vogal, né, turminha? Agora vamos contar quantas letras tem na palavra que Josué? 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 letrinhas no nome de Josué. Começa com a letra J, que é a letra inicial, e termina com a letra E, que é a letra final. Vamos ver aqui quantas vogais aparecem. Vamos contar aqui junto comigo, ó. 1, 2, 3. Aparecem no nome de Josué 3 vogais. Agora vamos contar quantas consoantes estão aqui. Ó, 1, 2. 2 consoantes. Tem mais vogais ou mais consoantes, hein, turminha? É isso mesmo, tem mais vogais, porque ó, 3 é maior que 2. E quantas vezes a gente abre a boca, hein, para falar esse nome, Josué? Vamos contar? Josué. 2 vezes, ó. Josué, certo? Então, nós vimos aqui, ó, a escrita do nome Josué, que é um nome bíblico, né? Um nome muito bonito, por sinal. Será que vocês conhecem alguém que chama por Josué? Eu conheço. Então, por hoje é só, turminha. Amanhã nós temos o nosso novo encontro e eu espero, ó, por vocês. Tá combinado? Beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Tchau. A gente vai voltar. Muita aventura, brincadeira e alegria. Nós vamos todos partilhar. Um grande abraço pra você.